Olá, boa noite. Curitiba tem quase um carro para cada habitante. São mais de 1.200.000 veículos circulando pelas ruas. A cidade é considerada a capital mais motorizada do país. E se esse número continuar crescendo no mesmo ritmo, a frota curitibana vai dobrar em menos de uma década. O trânsito é um dos graves problemas das grandes cidades. A maior do país, São Paulo, adotou o revezamento do número final da placa do carro nos dias de semana para tentar diminuir os engarrafamentos gerados por uma frota de quase 7 milhões de veículos. O maior já registrado foi uma fila de 266 quilômetros em maio de 2008. Já pensou? Não é à toa que São Paulo é apontada como a cidade com o 6º pior trânsito do mundo. Como o trânsito afeta a vida de quem vive nas grandes cidades? O que cada um de nós pode fazer para melhorar o trânsito? Com a palavra, Clóvis Ultramar é arquiteto urbanista, professor da pós-graduação em gestão urbana da PUC Paraná. Celso Alves Mariano é especialista em trânsito e diretor da Tecnodata, empresa de educação e segurança no trânsito. Eduardo Ratum é engenheiro civil, professor de transportes da Universidade Federal do Paraná. Como o trânsito afeta a sua vida? É o que queremos saber hoje. Mande aqui para a gente, ou se você também tiver alguma dúvida, quer fazer algum comentário, aproveite o tema de hoje, pode fazer pelo nosso 0800 643 7555 ou ainda no e-mail do programa, que é o comapalavra@rtve.pr.gov.br ou no twitter.com/comapalavra. Só lembrando que a programação aqui da Paraná Educativa, ela passa para todo o Brasil pela Sky, no canal 115, ou você ainda pode nos assistir também pela internet, é só você entrar no site rtve.pr.gov.br. Tá? Então mande aí a sua opinião sobre o trânsito na sua cidade e como ele afeta o seu dia a dia, tá bom? Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Obrigada pela presença. Vocês pegaram muito trânsito para chegar aqui hoje? Como é que foi? Clóvis. Pois é, começa por mim. Então, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu fiz um trajeto que são 4 quilômetros, eu acredito, de onde eu estava até aqui, né? Na realidade, é uma via rápida, onde tradicionalmente a gente não pegaria esse trânsito. Mas isso acho que não é muita novidade para quem está ouvindo, para quem mora em Curitiba, né? O interessante, nós conversávamos antes do programa, é que a gente esteve nesse mesmo programa debatendo um tema similar, o mesmo tema na realidade, há 4 ou 5 meses, né? E de lá para cá a gente sente uma mudança nesse volume, né, de veículos na cidade. Daí, tem um tempinho já para prosseguir no meu comentário? Posso, então, pode falar. Então, queria começar analisando isso da seguinte maneira. Tem um dado, eu sei que ele é altamente criticável toda essa situação. Tem um dado que pode ser assim até positivo, né? Porque a gente vem trabalhando nessa área já há um certo tempo e o grande desejo da gente era que toda a população tivesse acesso a todas as coisas. Isso sempre foi... a gente aprendeu a fazer planejamento urbano, aprendeu a fazer gestão de cidades procurando isso. Agora chegou no momento que a gente tem uma taxa de motorização na cidade, como você falou, é quase de 1 para 1. Poxa, então isso há 20 anos atrás seria uma utopia, quer dizer, todo mundo tem seu carro. Só que agora aquilo que era uma utopia, aquilo que era super bacana, está virando um grande problema. No caso específico de Curitiba, acho que a gente tem uma situação que ao mesmo tempo que a gente vê a situação muito ruim, a gente também tem a sensação de que nós estamos perdendo um grande trunfo, que era de uma cidade inovadora, de uma cidade que contribuiu muito para essa discussão do planejamento urbano, do sistema de transporte. Então, acho que isso deixa os curitibanos assim um pouco mais desesperados do que, na realidade, nós deveríamos ser, né? Pelo simples fato de viver o engarrafamento no dia a dia. Acho que são duas coisas. Tem um lado bacana, tem um lado ruim e tem um lado, no caso específico de Curitiba, de você perder aquilo que era o diferencial da cidade. Você, Ratum, pegou muito trânsito hoje? Bom, vindo do Centro Politécnico até aqui, o que normalmente se faria em 20 minutos, hoje foi 40 minutos. Ou seja, aquelas vias que nós chamamos do sistema arterial, no nosso caso em particular, a Avenida das Torres, que deveria ser uma via de grande mobilidade, hoje totalmente engarrafada em várias horas do dia, principalmente no final da tarde, comentava agora há pouco o professor colega,
que a Avenida das Torres, antigamente, via-se muito volume de tráfego no final da tarde de veículos indo para São José dos Pinhais. Dizia-se que São José era uma das cidades satélites como cidade dormitório de Curitiba. Hoje parece que é o contrário. Curitiba é que virou dormitório, porque se tem muito mais trânsito vindo do sentido do aeroporto para a cidade no final da tarde do que indo para a cidade de São José. Mas voltando à questão da opinião sobre o assunto e complementando o que o colega Clóvis falou, nós, na verdade, tivemos uma evolução econômica que permitiu com que a aquisição de veículos seja cada vez mais fácil. E tivemos também uma falta de investimentos no sistema de transporte urbano coletivo e no sistema viário da cidade. Então, essa falta de adequação entre o número de carros cresceu muito rápido, o sistema viário permaneceu o mesmo, com poucas alterações, e o transporte coletivo continua o mesmo de 30 anos passados. Então, começa por aí, eu acho que as dificuldades que fazem com que o poder econômico elevado facilita a compra do automóvel, o transporte coletivo inadequado e caro e inseguro. E terceiro, o sistema viário que não evoluiu. Ficamos com o sistema viário programado de 1970, aqueles corredores que se pretendiam que tivessem grande mobilidade, que hoje já não tem grande mobilidade. Então, acho que essas três coisas têm que estar adequadas dentro de uma mesma problemática, para que a gente possa evoluir esse sistema. Uhum. E você, Celso, como é que foi? Pegou muito trânsito hoje no seu dia a dia aí? Pois olha, eu fiz o meu trajeto, que deve ter dado mais ou menos 7 quilômetros, do bairro Tarumã, onde é a sede da Tecnodata, a empresa do qual eu faço parte desde a fundação, e que é uma empresa que lida justamente com os assuntos ligados a trânsito. E não me estressei muito, porque eu procuro fazer valer o que eu prego nos cursos em que faço pela Tecnodata Educacional ou pelo Portal do Trânsito, que é justamente: não se estresse, olha, tem carro demais, o trânsito não está fluindo tão bem quanto acontecia alguns meses atrás, alguns anos atrás. Saia antes de casa. Então, por esses motivos, eu realmente não tenho me estressado muito, mas nem sempre é possível seguir essas recomendações, né? Por exemplo, pensando aqui no que o Clóvis e o Raton falaram, já que eu estou pregando uma utilização mais racional do trânsito, por que eu não vim de ônibus? Estavam falando aqui, puxa, eu podia ter deixado o meu carro em casa e ter vindo de ônibus. Hoje, pelos compromissos que eu tinha na minha agenda, pelo horário disponível, seria impossível. O sistema de transporte coletivo aqui em Curitiba, que eu sei que tem gente do Brasil inteiro nos assistindo, né? Curitiba tem uma fama positiva, há um preconceito positivo em relação a Curitiba, que é muito bom, nos orgulha muito, mas o nosso sistema de transporte coletivo não é essas maravilhas que deveria ser. Isso que o Clóvis falou da utopia, né, que alguns anos atrás a gente imaginava que, nossa, imagine em 2010, talvez alguém aí, né, lembre, puxa, quando estávamos lá em 1900 e pipoquinhas, eu imaginava como seria em 2010. Nós imaginávamos com satisfação, que maravilha, talvez todos tenham seu carro, ou talvez que maravilha, o transporte coletivo será tão bom que as pessoas não precisarão depender do transporte individual. Nós não temos nenhuma coisa nem outra, né? A bem da verdade, nem todos têm seu carro, mas vimos que essa parcela expressiva da sociedade que hoje tem veículo particular está patrocinando uma paralisação no trânsito. É paradoxal, né? Uma conquista de um benefício tão sonhado, tão desejado, para uma qualidade ruim. Por outro lado, poucos sonharam com uma opção de transporte coletivo que realmente resolvesse tudo. Mas os que sonharam também não imaginaram que, mesmo tendo uma estrutura razoavelmente boa, como temos aqui em Curitiba, não seria suficiente. Então, o meu exemplo hoje, para a tua pergunta, como foi o trânsito para mim, se foi estressante ou não, só não foi mais estressante porque eu consegui sair alguns minutos antes, mas está sendo cada vez mais estressante. E eu também lembro, Clóvis, quando estivemos aqui, há 5 meses atrás, comparando e analisando, eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, dá para perceber que piorou. Que lástima, né? É uma pena.